tal mundo VUCA e Yolanda? O que é esse mundo VUCA? Bom, ele é um processo que já vinha impactando a nossa economia, nossa profissão, nossa vida, aliás, como um todo. Porém, muitas pessoas não tinham se dado conta deste cenário cada vez mais presente no nosso dia a dia. E aí o que acontece? Vem a pandemia e tudo se torna mais próximo. E como que surgiu esse cenário, esse pensamento? Bom, pensando em como criar condições de adaptação a este contexto cada vez mais caótico que é o mundo VUCA, o exército americano cunhou essa expressão lá por volta de 1990. Esse aspecto é muito importante porque traz ali todo o contexto pós-guerra, traduz um momento de mudanças e complexidade que viviam naquela época, ou seja, ninguém sabia o que ia fazer. Esse termo foi amplamente divulgado nas universidades e ganhou o mundo corporativo, mas foi apenas em 2010 que ele veio à tona com mais ênfase. Bom, o termo VUCA busca sintetizar a ideia de que vivemos em um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, sendo, portanto, necessário um novo tipo de organização para que possamos encontrar ferramentas e métodos para dar conta, para conseguir enfrentar todo esse ambiente extremamente desafiador que é esse mundo VUCA. Bom, a volatilidade refere-se à natureza volúvel e dinâmica dessas mudanças, bem como a velocidade das forças inconstantes que provocam as mudanças e também seus catalisadores. Calma, o que significa isso? Significa que estamos num contexto descontínuo, efêmero, superficial, exponencial, amorfo e inconstante. Ou seja, o desafio é inesperado ou instável e pode mudar da noite para o dia. E a incerteza, Yolanda? A incerteza refere-se à falta de previsibilidade, às probabilidades de surpresa e o senso de perplexidade e hesitação na compreensão de todas essas questões, de todos esses eventos. Significa, então, que estamos num contexto imprevisível, inesperado, imponderável, improvável, arriscado e inseguro. Ou seja, é difícil pensar no futuro com base nos acontecimentos do passado. E a complexidade, Yolanda? Bom, ela se refere às múltiplas forças e questões indistintas e ao caos, à confusão que cercam todo o ambiente corporativo, mas também as nossas vidas. Significa que estamos em um cenário não linear, hiperconectado, trincado, confuso, ilógico e fragmentado. Ou seja, é difícil entender o cenário por completo, pois são muitos os componentes que estão interconectados e interdependentes. A relação de causa e efeito aqui é totalmente desconectada. A ambiguidade aqui refere-se ao estado de turvação da realidade, ao potencial de erros e aos significados mesclados, que muitas vezes são opostos. Isto significa que estamos em um cenário totalmente controverso, simultâneo, incoerente, relativo, contraditório e subjetivo. São várias as possíveis respostas para um determinado problema, são diversos os pontos de vista que muitas vezes coerentes coexistindo. E nesse mundo VUCA, a única constante é a mudança. O mundo está passando por muitas transformações em uma velocidade assim, muito acelerada. Ou seja, mercados mudando, tecnologia mudando, clientes mudando, ecossistema mudando, tudo muda. Em um universo que tecnologias, preferências e tendências de comportamentos são inconstantes e altamente mutáveis. Todas aquelas certezas do passado passam a ser contestadas. Múltiplas respostas começam a surgir para um mesmo problema, igualmente complexo. E muitas instituições sólidas são obrigadas a se tornar cada vez mais fluidas para navegar nesse cenário de extrema incerteza, mesmo aquelas mais conservadoras. Na sociologia, o teórico polonês Zygmunt Bauman descreveu em 92 essa nova realidade como uma modernidade líquida, difícil de se construir, de se solidificar. De acordo com essa teoria, nós vivemos em uma sociedade que nada é fixo. Tudo, mas tudo mesmo, é passível de mudar, o que significa que nós devemos mudar junto.